Oi, gente. Vamos lá. Continuando. Bem-vindo, Alexandre. Me ajudou bastante, seminarista Alexandre. Estamos. Ei, querido padre, querido irmão no sacerdócio. Pedro Paulo, né? Seu nome é forte. Isso. Tem São Pedro Pedro, Paulo Alexandre. Alexandre. Eita, três nomes santos. Então, Alexandre tem na história da igreja 29 santos com o nome Alexandre. Exato. Até papas, imperadores também cristãos, né? Isso. Ô, irmão, irmãs, venham todos, bem-vindos e bem-vindas. O Papa tem que vir aqui em Salvador com calma para conhecermos a Santa Dulce dos pobres, viu? Irmos a Então, já Santa Dulce estive em Salvador, padre, faz muito tempo, na época de seminarista, né? como E pude seminarista. conhecer, né, toda a área ali de trabalho da irmã Dulce, né? Realmente é algo fascinante, uma riqueza. O santuário está lindíssimo, belíssimo, né? O lugar que ela fica. E é Sim. bom saber que ela ficou 8 anos enterrada na Conceição da Praia. E foi o meu antecessor, Monsenhor Osmar Valeriano, que fez a carta, entregou a Dom Lucas, dizendo: Vejo nesta irmã, nessa freira, nós baianos, virtudes heróicas. E Dom Lucas começou o processo lá em Roma, foi aceito, Dom Geraldo Magela continuou, e depois Dom Murilo, né, deu toda a força também, saiu com ele, né, foi o ano passado, lá estávamos, foi uma grande graça. E durante 8 anos, ficou ali enterrada na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia. E ali temos uma relíquia na igreja dela. Estamos agora fazendo a campanha para termos, daqui para novembro, a imagem naquela área do altar, que ali todo mundo saiba que ainda tem hoje aqui permaneceu os restos de Santa Dulce dos Santos até hoje. E todo aniversário dela, ela ia lá, ela celebrava lá. Monsenhor Osmar Valeriano tem um retrato dele colocando a coroa de flores na cabeça de Santa Dulce, na irmã Dulce, né, abraçada por São João Paulo II 2 vezes. Então é uma grande graça. E ela era muito devota da Imaculada Conceição, de Santo Antônio, fazia todos os dias o terço, adoração ao Santíssimo, 1 hora, e depois ia cuidar dos pobres. É incrível. É, Já são, mais você são, falou são dois do grandes seminário. nomes, né, padre? Temos aqui, né, tão próximo da gente, a Santa Dulce e também depois a Santa Teresa de Calcutá, né? Então, dois grandes nomes, assim, que realmente são uma riqueza, né, que Jesus nos deu à igreja, né? Teresa de Calcutá esteve em Salvador e abraçou a Santa Dulce. Lindo isso. Também Que João Paulo II. maravilha. Os santos se encontram, né? Os santos e santas se aproximam. A santidade, Isso, um vai para o outro na santidade. A graça, a graça. isso mesmo. Então, graças a Deus, o pessoal está chegando, padre. Já está quase Padre, tudo. Estamos. muitas pessoas não conhecem muito o senhor, né? Se eu pudesse falar um pouquinho também da onde o senhor trabalha, o senhor é professor, né? Então, quiser saber dar um pouquinho, acho que também é interessante. Porque tem gente também aí do Sul, né? Que eu vi que você fez uma grande também chamada, né? Então, sou padre Adilton Lopes, Adilton Pinto Lopes, quase parente da irmã Dulce, né? Dulce Lopes. E fiz 25 anos de padre na Anunciação do Senhor, ordenado diácono e padre por Dom Lucas Moreira Neves, esse grande cardeal da Bahia. Na época, eu fazia biologia, com 7 meses de padre, formei-me na biologia, presidi a missa da formatura. Na primeira paróquia, está em festa agora, São José de Assis, na periferia, lá em Alto de Coutos, lá no subúrbio ferroviário. Paróquia, onde as pessoas, a gente que é jovem, você jovenzinho, as pessoas vão ensinando a gente a ser padre, na prática, no dia a dia, vai nos ensinando. E Deus me deu sempre assim, a alegria, o dom da alegria de ser padre, a alegria de ser sacerdote. Visitava as pessoas ali, etc. Depois,
Dom Lucas pediu-me que eu fosse a Roma, tinha feito biologia, fui matrimônio e família, fazer mestrado em matrimônio e família, e me aprofundar na bioética, ali no Gemelli também, no Hospital Gemelli. Então, eu estudava mestrado em matrimônio e família e o master, chamado Master de Bioética. Está travando um Depois, pouquinho, padre, a sua fala. está. Está travando, vou ver se eu volto. Melhorou? Talvez eu vou voltar para os dados móveis, talvez seja melhor. Um momentinho aqui. Isso. Um momentinho. E fica também como né, também um momento, né, de formação que estamos tendo. E aí, com 2 anos e 2 meses de padre, eu fui para Roma. Soube que ia para Roma 12 de outubro de 98. Cheguei lá, então, 12 de outubro de 97. 98 eu estava lá. Um mês, não sabia dizer nem bom dia, nem bom giorno, nada, nada, nada. Primeiro dia de aula, quarta-feira de cinza. No Instituto Matrimônio e Família, fundado por São João Paulo II, para estudos, matrimônio e família. Então, minha mestrado, a minha especialização é em matrimônio e família. Psicologia do casal, psicologia da família, espiritualidade conjugal, a doutrina do matrimônio na história, a dogmática aplicada ao matrimônio, né, o sacramento do matrimônio, a antropologia teológica. Aí lá eu conheci o professor Marco Ilê, fiquei enamorado pelas suas aulas de todo mundo, fiz minha tese com ele, o empenho de Maria na promoção e defesa da vida em João Paulo II, porque João Paulo II, para mim, é um grande magno, o Papa dos jovens, da família, o Papa da vida, Evangelium Vitae. E é interessante que a Evangelium Vitae foi assinada no dia que foi ordenado. Depois que foi isso, 25 de março de 95. Eu também completou 25 anos. Para mim, a carta magna da Igreja a respeito da defesa da vida, o valor inviolável da vida Isso humana, mesmo. desde a fecundação até o fim. Isso. Ali já é uma É, vida. é Deus coloca. um dos documentos mais proféticos do magistério. E uma riqueza. Exato, Vários exato. casais conheço que, a partir do momento que leram o Humanae Vitae, Evangelho Vitae, né? Sim. Ficaram assim maravilhados, encantados. O Papa João Paulo II disse ali: é preciso que faça ecoar no mundo um grande clamor, uma grande oração em defesa da vida. E os últimos números falam de Maria, defesa da vida. O Papa diz: Isso. Nossa Senhora Virgem Maria, ela está intrinsecamente unida ao Evangelho de vida, à vida. Ela está entre a cultura da morte e a cultura da vida. O dragão, o demônio que vem posicionar-se contra a mulher. E o Papa chega a dizer: atrás de todo ataque contra a vida, todo ataque a favor do aborto, a favor das drogas, a favor da corrupção, a favor de destruição de embriões humanos, a favor da eutanásia, está aquele que é chamado por Jesus assassino desde o início. O pai da mentira, o enganador. Então, lendo aqueles capítulos, eu ainda quando saí, né, era jovem padre, aí eu me apaixonei. Aquilo eu levei para Roma, porque meu sonho é fazer Mariologia. Então, me apareceu Marco Ilê, foi um professor, fiz 7 disciplinas com ele, mesmo as disciplinas não era para fazer, eu fiz. Porque eu me sentia, como disse ele na primeira prova, tirei a nota máxima, 30-30, eu disse, o Senhor me fez sentir discípulo de Emaús, o Senhor falava, meu coração ardia.
E aí fiz todas as disciplinas com ele e disse, eu queria que o senhor me seguisse no meu mestrado. E ele aceitou. Ele até dizia, toda vez que eu entregar para ele ler as provas, né? Tinha alguns sacerdotes que me ajudou na época, Padre Genival, etc. Porque não tinha computador, tinha que escrever tudo à mão, para depois ele digitar. Demorou muito para comprar um computador. Aí, toda vez que ia dar o trabalho, bloqueava a impressora ou o computador. Aí falei com ele, professor, me desculpe, cheguei aqui 2 horas a mais. Ele falou, meu filho, eu sei, é o demônio. Reze, meu filho. Quer perturbar a obra de Deus, quer perturbar a defesa da vida. E assim, fiz o mestrado com ele, summa cum laude, depois ele comecei o doutorado com ele. Mas ele foi eleito bispo, na época, secretário da Unidade dos Cristãos. Ele falou, padre Adilton, me desculpe, mas não vou dar mais ensinar. A academia perdeu um grande professor, um grande mestre. E ele me mandou procurar lá 3 professores, eu os procurei, mas queriam que eu mudasse o tema, queriam que eu saísse de Maria. E dali já fazia Mariano, conheci Stefano de Fiores, eu perguntei ao professor, meu tema é Maria a vida, meu tema está ligado à bioética, meu tema quer ver Maria, a defesa da vida, da família. Ele disse, isso é novidade? Ninguém falou desse tema ainda, Maria bioética, Maria vida moral, na defesa da vida. Eu, eu te sigo, mas ia para a Gregoriana. Aí fui para a Gregoriana, quase não deixaram ser lateranense, foi um rebu. O decano da Gregoriana disse, não, padre, se o senhor quiser vir para cá, tem que fazer 8 disciplinas de doutorado, tem que tirar no mínimo 9 em cada disciplina. Estudei, passei em tudo e comecei a escrever. E está aqui minha tese. Que bem, que E maravilha. para você, né? Uhum. A promoção, a título, a Virgem Maria, protótipo da promoção de defesa da vida. Não mais João Paulo II, mas aproveitei muito, mas eu ampliei a questão. A Virgem Maria, protótipo da igreja, modelo da igreja na promoção de defesa da vida. E aqui que entra as ameaças à vida hoje e o padre, o grande monfortano, mariólogo, Stefano de Fiores, ele disse, não, padre, vários ataques contra vidas, ameaças pré-natal, inclusive a ONU, muitos programas contra a vida humana, e eu vou citando vários elementos, né? Planificação familiar, aborto, guerra, clonagem humana, até reprodução, mentalidade contraceptiva. E ele disse assim, procure falar do satanismo, porque cresce na Europa e no mundo o satanismo. Dizia ele, quanto mais a nossa sociedade se afasta de Cristo, se torna pagã, secularizada, quanto mais os homens e mulheres esquecem de Deus, mais a bruxaria, a feitiçaria, a desviação, a magia, a evocação dos mortos volta. Estamos vivendo em tempo de neopaganismo, da necessidade de uma nova evangelização na força do Espírito Santo. E aqui, o crescimento do satanismo, realidade obscura, promotora de uma cultura da morte, da página 90. Vou abrir aqui para ver, são muitas páginas, da página vários tipos de satanismo, a história do satanismo, a igreja Levi, eu narrei até a missa negra. Ele falou, diminua essa nota, é muito forte. Quando falava de colocar a cruz ali nos lugares íntimos da mulher, ele pediu que eu tirasse essa nota e tá aqui, é enorme, o satanismo ácido, a história do satanismo entre os jovens, e eu sei que é da página 90 a 116, falando, e coloco também o que Amato disse, cardeal da Santa Igreja, que foi da defesa, foi do Carlos dos Santos. Eu fui para ele para umas aulas sobre Maria e os anjos, Maria e Satanás, Maria e os demônios. Me serviu bastante esse ensinamento do cardeal, que ainda era professor de cristologia, para ver essa guerra que o Papa João Paulo II, Vila Vitas, fala. Existe uma guerra de Maria
a favor da vida e contra a morte. E todo ataque da morte não tem origem no ser humano, tem origem no sedutor do ser humano. A morte e o mundo entraram, a morte e o mal entraram no mundo por inveja do diabo. Então, Isso. eu nunca pensei em pesquisar sobre esse tema, mas o próprio professor que me seguia disse: faça isso. E para mim, deu trabalho, tive medo de entrar em certos sites satânicos para pesquisar, mas rezava e Deus foi me abrindo também esse leque, colocando Maria passa à frente, né? Pisa a cabeça da serpente. Isso aí. Isso mesmo. Não sei se o senhor conhece esse livro aqui, A Cultura da Morte, do Sanayuna. Não, a cultura da morte, não. É, é um grande estudioso, né, de todo esse contexto difícil que estamos vivendo. Ele escreveu um livro bem famoso chamado Poder Global, Religião Universal, também. Esse é mais conhecido, né? E aqui ele vai, então, falar desde, né, de Pio XII a Bento XVI, então, todo esse contexto que estamos vivendo delicado da cultura da morte, né? E concordo com o senhor, realmente, a Evangelho Vitae, e também junto com a Humane Vitae, né? São dois anúncios proféticos, realmente, para esse momento que estamos vivendo. Dois valores, duas Depois, colunas. depois todos podem conferir ali no meu perfil, aqui no Instagram, há poucos dias, né, publiquei um livro chamado Contracepção, um perigo para o seu corpo e para a sua alma. Então, colocando bem às claras, né, qual é o ensino da igreja a respeito desse tema. Porque, junto com a pauta da contracepção, né, veio toda a pauta da cultura de morte, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, porque não é algo inocente, não é algo opcional na vida da gente. Não, é uma escolha que nós estamos fazendo, muito séria, né? Então, e precisamos conhecer a doutrina da igreja, porque Jesus veio para nos salvar todo, né? Então, o nosso corpo, a nossa alma, né? Então, tudo aquilo que diz respeito ao nosso ser precisa também, Jesus precisa ser o Senhor. Então, é importante você conhecer, né, sobre esse tema. O livro tem uma apresentação de um bispo, Dom Odair, um doutor em bioética, padre Luiz Carlos Lodi, e também de uma renomada ginecologista de São Paulo, né? Uma mulher realmente muito preparada. Então, assim, tem o imprimato também do meu bispo. Então, está tudo certinho doutrinalmente e precisamos tornar esse tema mais conhecido. Para a gente viver, de fato, um matrimônio santo, gerar os filhos santos, né? Um matrimônio realmente vivido na sua intensidade, né? Aberto à vida. Então, conheçam, né, esse tema e é uma pequena contribuição que eu, né, estou deixando e que realmente é urgente. Precisamos, nesse momento, né, que tão grave de ataque à vida, precisamos realmente buscar a santidade das nossas famílias e precisamos, para isso, também nos inteirar a respeito desses temas, né, que foi anunciado com tanta firmeza, né, por Paulo VI e depois João Paulo II e os papas, né? Papa Francisco também agora. Então fica esse convite a todos. E tem aquela sétima e oitava, depois é bom você mostrar o teu livro, né? Que é muito Certo. importante aquele livro, eu tenho também. Temos ouvido bastante que o exorcismo é um ministério de misericórdia. Pode nos falar um pouco sobre isso? O exorcismo, o ministério do exorcitato como ministério da misericórdia? Então, o processo de Gerasa, né, quando Jesus, então, é um caso realmente muito sério, muito grave que Jesus encontrou, né? E depois de Jesus, então, libertá-lo, no final, Jesus vai dizer assim: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo que Jesus tinha feito por ele. É Marcos 5,
19, né? Então aqui Jesus diz, vai e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti em sua misericórdia. Então, esta obra que Jesus realiza na vida das pessoas é uma obra de misericórdia, né? O Papa Francisco, no ano de 2014, outubro de 2014, ele escrevendo, né, a Associação de Exorcistas, ele disse: os exorcistas manifestam amor e acolhimento da igreja a quantos sofrem por causa da obra do maligno, né? Então, existe esse ministério, né, de evangelização, de acolhida, de misericórdia, para as pessoas que naquele momento, né, necessitam, né, dessa ferramenta, né, desse instrumento. O padre César Trucchi, que também escreveu um livro bem importante sobre, né, o tema dos exorcismos, um dos nossos professores lá que tivemos em Roma, né, padre? Ele dizia assim, tem uma matéria dele que nós encontramos aí na internet, onde o nome da matéria é: o diabo não está em todos os lugares, mas não o desafie. Esse é o nome da matéria. E lá no finalzinho ele diz: o exorcista sabe que o demônio existe, mas também que ele não está em todos os lugares. Eu entendi, acima de tudo, que o exorcismo é um ministério de misericórdia, um ato de amor por uma pessoa que sofre. Então, tanto o Papa Francisco, né, como o Padre César Trucchi, mostram muito isso né, com as suas palavras. Depois, recentemente, o Padre Francisco Bamonte, presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, ele, quando, né, estava apresentando essas diretrizes, que vão ser em breve ser publicadas aqui no Brasil também pela CNBB, ele dizia assim: o exorcista, antes de tudo, é um evangelizador e um sacerdote, porque qualquer que seja a origem do mal que aflige aos que se aproximam dele, seja ou não uma forma autêntica de ação extraordinária do demônio, se empenha em inculcar a serenidade, a paz e a confiança em Deus e a esperança em sua graça. E ali onde realmente se estabelece um caso de possessão diabólica, acompanhar aqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo por uma causa do maligno, com humildade, fé e caridade, para apoiá-los na luta, para atentá-los do duro caminho de libertação e para reavivar neles a esperança, né? Então, o exorcista é um evangelizador, né, que encontra essas situações aí delicadas, que vai, então, né, em nome da igreja, de Jesus Cristo, acolher, olhar por essas pessoas e procurar fazer com que estes façam a experiência de Deus e uma experiência da misericórdia de Deus, né? Quantas pessoas que depois que, né, concluem um processo de libertação, saem testemunhando como Deus foi bondoso, misericordioso, né? Não desistiu de mim, continuou olhando por mim. Então, a misericórdia que eles experimentam na sua vida, assim como esse processo lá de Gerasa, né? Leva eles também a anunciar o quanto Deus é misericordioso, bondoso, como foi com eles, também quer ser para com todos, né? Geralmente, padre, esse processo de libertação do exorcismo, mais uma exceção, né? Com algumas exceções. Algumas exceções. Há casos que podem levar vários meses e há casos que levam anos, né? Eu, há pouco tempo, concluí um caso muito grave. Foram 2 anos, mensalmente, uma vez por mês, né, atendendo a pessoa, porque não depende só do exorcista. O exorcista, né, vai rezar essa oração prevista pela igreja, vai rezar em nome da igreja por essa pessoa, mas há toda uma tarefa de casa, né? A pessoa precisa também ter uma vida cristã, uma vida sacramental, uma vida de oração. Então, o exorcista faz a sua parte e a pessoa precisa fazer a parte dela, né? E com esse empenho, a dedicação, né, Deus vai trabalhando, operando na vida da pessoa. Inclusive, ela deve se confessar, deve ir à missa, mudar de vida, sair de lugares de pecado, fechar as portas ao demônio, né?
Isso mesmo. Porque às vezes abre as portas ao demônio. Um demônio. Sem conversão, não há libertação. A pessoa vai ficar uma vida toda ali, né? As pessoas rezando por ela. Sem conversão, não há libertação. É preciso voltar para Deus. Ter Jesus como Senhor da sua vida. E aí, né? Sair de tudo aquilo que é pecado, né? Primeiramente em relação aos pecados graves, mas depois uma luta que continua. Vencer os pecados leves, as imperfeições, né? Eu acho muito interessante. Muitas pessoas, né, têm grande apreço por aquela obra de Santa Teresa, Castelo Interior, Morados Interior, né? E querem saber qual morada que eu estou. Bem, né, se a pessoa não tem uma vida na graça, nem na primeira morada ela está, né? A vida Passou, cristã, parou. é, a vida cristã começa quando eu paro de pecar gravemente e começa a ter uma vida na graça, né? Então aí começa do ponto zero, né? E a pessoa então vai ter um progresso espiritual, mas é preciso largar a vida velha, largar o mundo, romper definitivamente com o pecado. E a graça de Deus é o nosso passaporte para o céu. Aqui uma coisa interessante, padre. Quem são as pessoas, né, que vão para o céu? As pessoas que morrem santamente, as pessoas que morreram na graça de Deus. E quem são as pessoas que vão para o inferno? As pessoas que morreram, né, em pecado mortal. Então, só tem essas duas. Algumas pessoas dizem assim: mas vou viver de qualquer jeito, né? Depois de eu morrer, a gente vê, né? Ou aquelas pessoas que dizem: vamos rezar para fulano se salvar. Ou está salvo ou não está, né? A salvação se decide nesse mundo, com a forma de vida que a pessoa leva, né? Depois, se a pessoa morreu na graça de Deus, morreu santamente, e ainda, né, precisou passar pelo purgatório para reparar, enfim, né, se purificar, né? Sim, temos que rezar pelos mortos, né, para que estão no purgatório, para que logo cheguem, adentrem ao céu, né? Mas se a pessoa morreu em pecado grave, não tem mais o que fazer, né? Então, nós não podemos, na questão, né, da nossa vida cristã, entrar em negociações e, depois, né, depois a gente vê. Não, Deus nos dá esta vida para vivermos com responsabilidade e nos salvarmos. Então, a forma como nós vivemos essa vida é o que vai definir a nossa eternidade. Há sentido, sim, em rezar pelos mortos, mas como a gente vai, né, nos próximos dias rezar pelos fiéis defuntos, é para isso que nós rezamos. Aqueles que morreram santamente na graça de Deus e se ainda estão no purgatório precisam, né? E quase todos nós passaremos pelo purgatório, né? Aí sim, mas não é possível. Vamos rezar para depois da pessoa morrer, né? Vamos rezar a pessoa salvar e não, né? Aqui, é essa oportunidade que Deus nos dá. É, alguém perguntou aí de onde eu era. Eu sou aquele Salvador da Bahia, arquidiocese, São Salvador da Bahia, primária do Brasil, na paróquia Senhora da Conceição da Praia, que é a padroeira do estado da Bahia. Alguém dizia aqui, padre, sobre o sincretismo, mas o padre disse: eu não posso ser de Deus e servir a outros deuses, as outras entidades. Não posso ser de Deus acreditando em horóscopo, em reiki, em leitura de mão, em tarô, numerologia, evocação dos mortos. Não. Ou é de Deus, ou é de Deus. Devemos ser cristãos. Uma fé No cristã. mundo espiritual, não existe neutralidade. Ou estamos com Exato. Deus, ou não estamos com Deus. Jesus diz, em Evangelho de Mateus, não podeis servir a dois senhores. Né? Então, Jesus é o único caminho para o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Ele não diz assim, eu sou um dos caminhos. Não, existe apenas um caminho. Exato. Todas as pessoas que chegarem ao céu serão por graça de Jesus, né, pelo que ele fez por nós na cruz, e também pelo corpo de Cristo, que é a igreja católica, a igreja de Jesus Cristo, né? Então, aí a nossa grande responsabilidade, que é de evangelizar,
nós recebemos esse tesouro, podemos, né, ter acesso a tudo isso e precisamos levar o evangelho, a salvação a todas as pessoas, para que conheçam Jesus, né, acolham o Filho eterno de Deus e caminhem na direção do céu, né? É urgente. Enfim, Padre Pedro Paulo, estamos aqui, jovens aqui, né? Rapazes e moços, seminaristas, freiras, leigas e leigos, que estão fazendo um curso comigo, né? Demonologia e Angiologia. Primeira parte é pneumatologia, porque não tem na matriz curricular. Já estamos falando, hoje falamos um pouquinho dos anjos, os preparei para essa coisa. Quero agradecer a esses seminaristas que estão aqui, essas leigas, esses leigos, essas irmãs, que fazem parte do nosso curso de Demonologia e Angiologia, tema tão pouco falado, mas Paulo VI disse, é necessário que nós estudemos, é necessário que nós aprofundemos. E sai dos quadros da Igreja Católica, do magistério, aqueles que negam a existência do diabo e dos demônios, ser vivo, espiritual, pervertido, perversor, inimigo número 1 da humanidade. Então, Isso mesmo. não posso viver uma vida sincrética, não posso viver a dos senhores. Ô padre, o senhor falou desse documento da CNBB sobre exorcismo, também já está no meu programa de falar com esses jovens, esses estudantes da Católica aqui, e eu li, interessante, inclusive fiquei feliz que no início o documento cita a Associação Internacional de Exorcistas, e o padre Gabriel Amorth, por muitos anos, foi o presidente dessa associação de exorcistas. E lá fala das dioceses terem exorcistas. Qual o conselho que o senhor dá nas nossas dioceses do Brasil, nas arquidioceses, diante da necessidade, porque sabemos que o bispo é aquele exorcista, mas ele pode delegar. Na sua diocese, padre, tem exorcista? Então, na nossa diocese aqui, era Dom Gregório, por muito tempo. Monge, vocês sabem disso, está em Petrópolis, Rio Santo. E depois como bispo auxiliar. Uma das vezes, ele fez exorcismo na Cúria, arrependeu-se dos gritos, dos rumores. Ele disse, meu Deus, tenho que procurar um lugar mais calmo, porque o pessoal ficou assombrado diante da gravidade daquela sessão. Depois, Dom Gilson Andrade, que por muito tempo foi nosso bispo auxiliar, hoje está no Rio de Janeiro. Inclusive, Dom Gilson, há 3, 4 anos, trouxe da Associação de Exorcistas, trouxe o sacerdote dos irmãos com João, trouxe um sacerdote de um país da África, que nos mostrou fotos incríveis, até despregos saindo, de conchinhas saindo da boca dos possessos, inclusive de um couro de cobra enorme, que saiu de uma boca de uma mulher possessa do demônio. E veio também o psiquiatra. Foi muito bom. Foram 4 dias aqui que nós tivemos. Dom Murilo deu todo o apoio, toda a força. E depois, nessa época, 2 sacerdotes. Um frei capuchinho, tem aí Frei Ícaro, pode lembrar o nome do frei, falamos dele hoje, que está acamado. E o padre Patrick, aqui de Irmão São João. Mas ele também é superior. Ele é superior do convento. Ele pediu e está terminando o mestrado. Ele pediu licença ao bispo, que não teria mais tempo de fazer esse ministério, porque era superior do convento e também estudando, terminando o mestrado. Eu penso, não sei se você pode falar, deve tomar muito tempo esse ministério, né, do exorcismo. É muito exigente. Em relação a ti, a tua espiritualidade, estar na presença de Deus, a santidade, a piedade do sacerdote, e penso que são casos, muitos aparecem, muitos casos, até falsa infestação ou falsa vexação, né? Não é verdade? Sim. Então, são casos... Agora é uma estamos batalha. com Dom Sérgio da Rocha. E Dom Sérgio da Rocha sabe dessa realidade. Sim. Então, é muito importante que, né, tenhamos mais exorcistas nas dioceses, né? Cada diocese deveria ter ao menos um, né?
E, assim, éramos 3, fomos para 5, estamos em 20, né? Mas são 400 dioceses no Brasil, Salvador, né? uns 10, e o Salvador, uns 10, uns 15. É, porque hoje, aqui na nossa diocese, são 10 dioceses. E no momento, né, estou só eu como exorcista. Então, alguns bispos da nossa diocese mandam alguns casos para cá. E a gente, né, a gente atende também, né, presta serviço, mas seria importante que cada pastor cuidasse dos seus, né? Então, cada diocese seria muito importante ter ali, né, um padre ou mais que pudessem acolher esses fiéis. Porque se nós não acolhemos, não acompanhamos, não ajudamos, as pessoas vão ficar aí, muitas vezes, à margem dos enganos, né? Vamos buscar tantos lugares que para Vão ter procurar outras imediata igrejas uma solução evangélicas. imediata, falsas doutrinas, e é um perigo, né? E precisamos rezar muito, né? Pelos nossos bispos, pelos padres, né? Pelos exorcistas, porque é uma missão desafiadora, né? Difícil, e passamos batalhas realmente muito, muito graves, muito grandes, né? E como nós cristãos podemos viver sempre debaixo do cuidado, da proteção de Deus e, é claro, da Imaculada Conceição, a única criatura humana que nunca foi tocada pelo demônio por ser imaculada, toda santa, por graça de Deus. Aí o demônio tem raiva da Imaculada, né? Porque se sente humilhado por ela. Jamais ela foi preda do demônio, porque nunca nela teve pecado, nem mortal, nem venial, nem mortal, nem original. Toda santa és Maria, mancha alguma és em ti. Ana Guia, toda santa. Como é Isso que, mesmo. padre, podemos nós cristãos, cristãs, viver debaixo dessa proteção de Deus, da Virgem, na graça de Deus? Então, aqui vou fazer uma citação, né, de um livro que do Padre Amorte, que foi publicado recentemente pela Canção Nova. Não me lembro o nome do livro, né, mas é o único livro que tem ali, né, da Canção Nova do Padre Amorte. Ele dizia assim: nós devemos ter medo somente de não estar na graça de Deus, o que significa confessar-se, participar da Santa Missa, receber a comunhão e, além disso, fazer adoração eucarística e rezar especialmente com os salmos e o rosário. Todos estes são, entre outros, os melhores remédios contra a atividade extraordinária do demônio. Se permanecemos na graça de Deus, estamos blindados. Estamos blindados, né? Então, aqui não tem novidade, né? Nós precisamos confessar com regularidade, ir à missa final de semana, todos os dias, né, ter um momento de oração, de preferência em família, uma oração ideal para a gente rezar em família, a oração do terço. A irmã Lúcia, que viu Nossa Senhora em Fátima, dizia: não há problema que não se consiga resolver com a oração do terço. Então, assim, talvez a gente espera assim, uma novidade, né? Um negócio estrondoso, mas não. Vida cristã, vida sacramental, né? E aqui gostaria também de fazer uma citação de mais uma citação do padre Francisco Bamonte. Só uma correção. A citação que eu fiz antes é uma citação de 8 de julho de 2014, uma entrevista que ele deu quando a associação estava sendo, né, ali oficializada, né? Então, agora a citação que ele fez recentemente por conta da apresentação das diretrizes da associação. Ele dizia assim: a vida em estado de graça é a verdadeira e essencial defesa contra os ataques ordinários e extraordinários do diabo. Agora, a vida em estado de graça não é mantida apenas com a oração. Há uma necessidade da palavra de Deus, dos sacramentos, do compromisso de crescer nas virtudes, especialmente em humildade e caridade. E tudo isso não só como entidades isoladas, mas no contexto da igreja, que é a família de Deus. Então, não é possível, eu rezo sozinho,
né? Eu vou ser um católico, mas não vou ser praticante. Não, tem que ser na Católico igreja. sem igreja. É isso Católico sem mesmo. igreja. É. Não Católico existe sem Jesus valor. Cristo sem igreja. Não existe igreja sem Jesus Cristo. As duas coisas estão unidas, né? A igreja é corpo de Cristo, é Tá? esposa de Cabeça e Cristo. corpo junto. É. Então, e Jesus deixou a igreja, né, os santos sacramentos, que continuam realizando hoje o que Jesus realizava há 2000 anos. Então, ele continua, né, curando, libertando, né, santificando. Então, os sacramentos é o nosso lugar especial de encontro com Jesus, né? Então, Você fala com meus alunos, padre, de eclesiologia, que até o século IV, V, ao se falar a palavra igreja, não se pensava em igreja de pedra, nem capela, nem santuário. Igreja, Carral e Avé, povo convocado, povo de Deus. São igrejas vivas somos nós. É a Assembleia de Cristo, do discípulo de Jesus, pedras vivas. Até debaixo da mangueira reunido, eu posso ser igreja, lendo a palavra de Deus. Posso ser igreja no condomínio, no playground. Não necessariamente na igreja pedra, tijolo. Antes disso, que é importante, esses sinais visíveis, a igreja viva somos nós. Não posso porque, ser de Cristo. porque não adianta a gente ter uma, porque não adianta a gente ter uma igreja bonita, né, de pedra, porque parede não salva, né? Então a gente tem que, nós somos igreja, a igreja maiúscula somos nós, né? Exato. E a igreja minúscula é a igreja, né, de pedra, o templo, né? Que é importante, temos realmente um templo digno, a casa de Deus, morada de Deus, mas é vida cristã, né? E a igreja é uma obra de Deus, é povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, né? E outra coisa, a igreja é nossa mãe, então ter cuidado, amor, respeito pela igreja, né? As pessoas pensam a igreja simplesmente como algo, uma organização, como tantas outras. Não é, né? A igreja não está aí para dar uns conselhos, fazer algumas caridades, não, né? A igreja está aí para nos ajudar a chegarmos no céu. E a igreja é um transatlântico para a gente chegar no céu. Muitas pessoas hoje se contentam com uma canoa furada, achando que estão bombando, né? Não. Jesus Cristo nos deu um transatlântico para chegar no céu, um navio, e nós vamos nos contentar com uma jangada, né, com uma canoa furada, uma igreja de homens Verdade, aí? verdade. Não. Vamos ficar com a igreja de Jesus Cristo, fundada sobre Pedro, né, que Jesus Cristo Uma diz, Pedro, católica isso e mesmo. apostólica. Uma santa. Eu digo sempre, Jesus não tem várias esposas, porque Jesus não é adúltero. Uma só esposa. A Jesus tem uma igreja, esposa e uma amante. Jesus tem uma esposa. Uma uma esposa. esposa. Lava essa esposa, purifica. Lumigense 8. A Isso. verdadeira igreja de Jesus subsiste na igreja católica, unida ao vigário de Cristo, em comunhão com os terceiros apóstolos, os bispos. Essa é a igreja de Cristo. Sacramento universal de salvação, De né? salvação. E Isso depois mesmo. o catecismo vai dizer, né? Fora da igreja não há salvação, né? O catecismo não vale? Não, é a nossa fé de 2000 anos. Então temos que ter orgulho de sermos católicos, né? Lutarmos pela Igreja Católica, defendermos a nossa mãe, né? Amarmos o Papa, conhecermos a doutrina, né? A doutrina da Igreja. Então, né? As Sagradas Escrituras são importantes, sim, mas também é importante o catecismo da Igreja Católica, que é, né, a palavra de Deus organizada por temas. É pura palavra de Deus, né? Padre, fale do seu livro tão belo. Você falou do livro ali dos anticoncepcionais, da beleza da vida, da fecundação. É importante trazer o Humanae Vitae para hoje, o Evangelho Vitae para hoje, a Familiares Consorcios para hoje, né? Aquele do Papa Francisco sobre o matrimônio, né? Amores Letícia, Isso. Alegria do Amor, tão bela também, tão profunda. E desse livro teu, que a Neuza Vinagre está aqui, fui aí naquele encontro, não pude ir,
eu ajudei a fazer a inscrição e ela trouxe para mim de presente. Eu tenho, e nós vamos trabalhar também nesse, inclusive, parabéns, porque eu tinha aqui volumes aqui, Fé e Demonologia, dessa coleção Inquiridion, e tem a Fé e Demonologia, mas em italiano e em francês, que original em francês. E o Senhor nos trouxe em português, teve esse trabalho. Hoje já temos esse documento Fé e Demonologia, graças àquele livro incrível, onde nos traz também as várias conferências episcopais do mundo nesse tema. Isso. De nova era, esoterismo, espiritismo, demonologia. Parabéns. E vai sair a segunda edição. Fala aí, fala aí. Então, esse livro aqui, desde que eu fiz o curso em Roma, então a gente tem acesso a muitos materiais, né? E bem importantes, que nem sempre acabam chegando até nós por conta da língua, né? E quando a gente vai lendo os livros do Padre Gabriel Amorth e tantos outros, sempre vai fazendo referência a um documento, a um texto, a outro, né? Então, eu procurei reunir todos esses textos e disponibilizar às pessoas, né? Então, o bispo foi acompanhando durante também todo o processo de elaboração desse livro, deu imprimatur, está tudo certinho, né? E é um livro que trata, primeiramente, das Sagradas Escrituras, então, né, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito dos anjos e dos demônios. Depois, uma abordagem teológica. Depois, a parte mais de mística e ascética. Então, agora a gente tem, né, o livro do Padre Roio Marim traduzido para o português, Teologia da Perfeição Cristã. Mas é algo recente, não havia. Então, na época, né, também então traduzimos e incluímos aqui no livro. É esse texto que o Padre Paulo Ricardo usa para fazer aquele curso sobre demonologia no site dele. Então, é um texto muito, muito rico. Temos outros, né? Tanqueray, deixa eu ver aqui, Garrigou Grande, tudo isso. Mas hoje, assim, um dos mais completos, mais claros é Roio Marim. Isso mesmo. Excelente, padre. Da editora Quadrante. Então, depois tem uma parte que é mais magistério. Então, várias catequeses, audiências gerais, né, ângelos, que os papas foram fazendo também com o tema dos anjos demônios, o catecismo, a parte que trata sobre mais a questão de discernimento, como discernir uma coisa da outra, né, o que é transtorno, o que é psicológico, né, o que está dentro do âmbito humano e o que está dentro desse âmbito então, preternatural, né? Depois uma parte mais de testemunhos, vivência. Há um capítulo aqui bem interessante também que o padre Duarte Lara, que é exorcista em Lamego, né, me deu na época, que é um testemunho, a experiência do exorcista, como ele viveu todo esse processo, né, tempo que acompanhou o padre Gabriel Amorth, o início do ministério, um pouco da experiência dele, né, lá em Portugal. Então é um livro volumoso. Mostra aí o livro para o povo. Fenômenos preternaturais. Fenômenos preternaturais. Vai sair a segunda edição, não é? Isso. Então, essa aqui é a primeira edição. O pessoal está perguntando, padre, como faz para comprar esse livro abençoado? Então, está no momento esgotado, né? Nas próximas semanas, o mais breve possível, a gente quer, então, ter a segunda edição. O livro tem quase 600 páginas, então vai engordar um pouquinho, né? Vamos incluir mais alguns temas, mais alguns documentos que saíram e vamos também publicar por pela editora, né? Veritas in Caritate. Não, Católica Veritas, né? Então, assim que estiver disponível, também está anunciando nas redes, né? E fica também esse convite a estudarmos, né? Um pouco em relação a esse tema. Então, aqui é aquilo que assim, é um conhecimento que todos podem ter,
para ter realmente assim segurança em relação a esses temas, tirar dúvidas. E hoje, para a gente não cair em extremos, né? De pensar que tudo é o demônio ou que nada é o demônio. Então, um livro que procura dar a gente realmente um conhecimento, um bom conhecimento para termos bastante propriedade em relação a esses temas, né? Aquilo que de fato a igreja ensina, e os testemunhos todos aí, né? Tantos exorcistas têm nos ensinado. Então, nos preparemos, todos nós, para adquirirmos essa segunda edição. O padre Paulo vai mandar também a gente botar no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas nossas redes, e certamente vai ter o telefone, vai ter o e-mail, né, para se pedir, e pense que vai voar. Vai ser uma grande graça este livro para nós, e como eu falei, fiquei muito feliz, porque eu lia sempre do italiano português, tinha que traduzir para as pessoas, fenomenologia, agora não. Graças a Deus, se tem acesso a esses documentos em línguas estrangeiras, traduzido com fadiga, com perseverança e determinação. É um bem que trouxe a Igreja do Brasil e que para toda a América, a todas as Américas. Isso mesmo. Deus seja louvado, né? O único desejo, padre, tanto com esse livro, né, com os outros também que estão aí a caminho, é contribuir, colaborar com a igreja, né? Aquilo que a gente teve a oportunidade de ter acesso, que outros também possam ter, né? Então, quando saiu a primeira edição, uma coisa que também eu combinei com a editora na época, foi que fosse o mais acessível possível, para que bastante pessoas tivessem acesso. E enviei para a presidência da CNBB na época, e para vários bispos conhecidos, então, para que se pudessem também ter acesso a esses textos, e essa porta, então, fosse também se abrindo em outras dioceses, né? Então, graças a Deus, isso foi acontecendo aos poucos. Aqui, padre, tem uma família de Duas Serras, perto de Paulo Afonso, Antas. A mãezinha deles, que era uma mãe espiritual minha também, faleceu há pouco tempo, uma santa, de missa diária, de adoração, de texto, sempre alegre e feliz e sendo caridosa, servindo. E esses dias celebramos o 7º dia, o 8º dia 1, na quarta-feira, então quero deixar um abraço para esse pessoal, Dona Finha, de Zé de Hermínio, Josefa Ribeiro, que Deus os console. Como o padre nos lembrou bem, são chamados ao céu, e os bons fiéis têm a graça de ir ao purgatório para purificar-se. Eu recordo aqui Santa Catarina de Gênova, no Tratado da Santa Catarina de Gênova. Está lá. Ela pergunta às almas do purgatório: vocês gostam de estar no purgatório? É necessário o purgatório? As almas respondem: preferimos ir ao inferno do que adentrar na glória de Deus com qualquer resquício de pecado. Queremos entrar na glória de Deus purificados no fogo do amor de Deus. Preferem ser condenadas do que estarem na presença de Deus com pecado. Mas a certeza é, aquele e aquela que ama a Deus nessa vida tem a vida eterna. Cristo é a vida eterna. E Dona Finha era uma mulher de Deus, toda de Deus, e faleceu no dia de São Padre Pio, 23, e foi enterrada Nossa Senhora das Mercês, 24 de setembro. Meu irmão pode, então, dizer uma palavra última, final, e fazer oração final. Aqui eu tenho a padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia. Que breve, Padre Pedro, possas vir aqui celebrar, presidir na Basílica, quiçá temos encontro com os padres, com os leigos e leigas sobre esse tema, mas também para descansar um pouco, que a tua vida é uma correria, paróquia, aulas, conferências, lives, escrevendo e também nesse ministério do exorcismo, que não é fácil. E dizia aqui a meus irmãos e irmãs, rezem pelos exorcistas. Eu pedi que rezassem por essa live, porque sabemos do ódio do demônio, dos demônios.
para que tudo saísse bem. E saiu bem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado, São José, Padre Pio, São Miguel Arcanjo. Então, Padre, você poderia deixar sua mensagem final, orar e nos dar a bênção. Temos 54 minutos agora. Tá bem. Então, duas coisas, né? Primeiro, você que está acompanhando, que depois, né, vai ver também esta gravação, você, né, está passando por alguma coisa difícil, né, alguma situação incomum na sua vida, busque o seu pároco, né? Partilhe com ele o que você está passando, né? Busque ter uma vida cristã, busque a confissão, busque os sacramentos, né? Então, se há algo ali que precise de uma atenção, um cuidado né, maior nesse sentido, o padre vai dar encaminhamento, né? Vai encaminhar você para o bispo, né, vai dar a você realmente as orientações necessárias, né? E, segundo lugar, como o padre, né, partilhou o exemplo dessa irmã, amemos Jesus na Eucaristia. A Eucaristia para nós já é antecipação do céu. Jesus disse: quem come minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Né? Desde já temos Jesus, temos a vida. Ele nos ressuscitará, né, no último dia. Então, amemos Jesus, né, de modo especial mesmo, né, na Eucaristia. E vamos, então, agora concluir com uma oração. Convido todos a rezarmos juntos a oração do Pai Nosso, que é uma grande oração de libertação que Jesus nos deu. Nós concluímos sempre o Pai Nosso dizendo, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E o Catecismo vai dizer que de qual mal que estamos pedindo que Deus nos liberte? É do maligno, né? Então, é uma oração importante que devemos rezar todos os dias, pedindo, né, que a graça de viver na vontade de Deus e que Ele também nos proteja, nos defenda, né, do mal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que que recorremos a vós. Obrigado, Padre. Deus abençoe muito o seu trabalho, sua missão, seu apostolado, os seminaristas que nos acompanham, né? E todos que vão depois também ver esse conteúdo. Deus os abençoe muito. Agradeço, Padre Pedro Paulo, pelo vosso sim, pela vossa presença. Aqui tantos irmãos e irmãs também, Universidade Católica, Salvador, sacerdotes, diáconos, leigos, leigas, freiras seminaristas. Leigos também da minha paróquia, da Conceição da Praia, e de outras paróquias, pessoas que nos ajudam, e certamente aí também de Florianópolis, pessoas que te conhecem, pessoas até de Piauí estavam aqui, minha família, vi minha irmã, estava aí também, minha mãe, todo mundo reunido na sua família. Somos Igreja Católica, Padre Jucimário e Santana, não importa onde estejamos, na China, na Índia, Bangladesh, a mesma Igreja de Jesus. Terrestre, que se purifica e celeste. Muito obrigado, Padre. Foi um ensinamento grandíssimo, um anúncio forte do amor de Deus, a misericórdia de Deus e na certeza de que a vitória de Cristo. Na cruz, Jesus venceu Satanás. Ele é um perdedor. Está aí lá em São Paulo. Em tudo nós somos mais que vencedores. Nós cristãos somos vitoriosos. Vitoriosos em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que o manto imaculado da Virgem possa abraçá-lo, Padre. Que Deus, por meio do Senhor, se torne um grande instrumento de evangelização, não só na Arquidiocese de Florianópolis, mas em todo o Brasil. E temos esse parentesco, já que o bispo que te ordenou
foi Dom Murilo, foi o nosso bispo aqui muitos anos e continua sendo o bispo emérito. Que Deus abençoe também o nosso